pedacinho da história do meu primeiro intercâmbio. E eu vou contar um pedacinho de como eu conheci a cidade de Bath, no interior da Inglaterra. Eu recebi uma carta que até hoje eu não sei como foi parar na casa da minha avó, no interior do Brasil, com o nome escrito Miss Lopes. Minha avó já não era Miss há muito tempo, muito menos minha mãe, só sobrava eu. E aí, esse guia estava no meio de outras cartas que iam pro lixo, porque eram propaganda, e eu achei curioso, por estar em inglês. Era um guia de viagem sobre a cidade de Bath, na Inglaterra. O nome Bath mesmo, de banho, por causa da história, que volta lá nos romanos que usavam a água da região para, banho. Bath está na história do país, entre livros, poesias, momentos históricos e no meu destino. Antes mesmo de eu saber onde eu faria o intercâmbio, antes mesmo de eu ter dinheiro para viajar, eu sabia que aquele livreto sobre a cidade não era coincidência. E ainda que fosse, para mim, havia deixado de ser naquele momento. Mas, excessivamente racional, eu ainda pesquisei todas as opções, preocupada só em conseguir pagar e ir a um lugar que eu pudesse estar mais seguro e confortável. Acabei um inverno em Londres e tive certeza que tinha que ir àquela cidade. Eu estava muito perto. A cidade, com Stonehenge de bônus, não decepcionou. E a história não teve fim nesse fim de semana. Então, no segundo fim de semana de intercâmbio, eu busquei pegar um ônibus com inglês ainda arranhado para uma cidade a horas de distância da capital, onde eu fui corrigida sobre a pronúncia da cidade, inclusive de tão capenga que era meu inglês. Eu saí cedo, voltei no dia seguinte, de noite, com muitas fotos e histórias, uma pizza italiana feita por um brasileiro simpático do Ceará, um jogo de rugby visto do topo da badia e a certeza de que eu ia voltar. E assim, indo para lá, a estrada ainda parecia do lado errado. Nesse dia, assim que eu saí de Londres, choveu. E por toda a viagem, entre chuviscos e céu nublado, eu torci pro fim de semana ser abençoado com sol. Talvez pareça até exagero, mas quando cheguei próximo à cidade, uma neblina tampou a visão da janela por um minuto, assim. E quando saímos dessa neblina densa, um sol dourado, brilhante, quente, que sabe aquele sol que você olha, mesmo que você esteja no ar-condicionado, você sabe que ele está esquentando. E aí eu entrei na cidade com esse sol. E assim foi por todo o fim de semana de um janeiro de inverno rigoroso. Eu ainda sentia e ainda sinto o frio na barriga, um nervoso premonitório. Deixei a mochila no rosto e fui andar pela cidade. Andei até de madrugada. Pela primeira vez eu tive a sensação de eu conheço esse lugar. É uma sensação muito estranha para se ter em um lugar tão diferente que eu nunca havia escutado falar um ano antes. Andei por toda a cidade no primeiro dia como se revisitasse uma casa de infância, querendo revisitar todos os cômodos. Talvez essa cidade tenha conexão com outro lugar, mas isso é história para outro momento. Eu comprei um passeio para Stonehenge de um panfleto de hostel e na manhã seguinte, depois de levantar cedo para tomar um café reforçado, cheio de doces, tem foto aí no YouTube. Essas fotos, inclusive, são todas minhas e são antigas, por isso que algumas são muito bonitinhas, às vezes em preto e branco, etc. Mas algumas são com cara de antiga, né? Enfim, eu fui conhecer a misteriosa formação. Todo passeio parecia em um mundo completamente diferente. Eu não fui uma pessoa de Harry Potter, não fui uma pessoa que chegou a seguir o filme, eu fui ver anos depois porque alguém me colocou para ver. Mas eu fui numa cidadezinha de lá e toda aquela região tinha aquela magia bruxelesca, sabe, do filme, misteriosa, curiosa, interessante, que batizava todo o caminho. O lugar não decepcionou. Quando penso objetivamente, ainda me pergunto por que gostei tanto. Porque são só pedras num campo verde. Mas eu, sinceramente, não sei explicar. Talvez tenha realmente alguma energia naquele lugar. E também não foi minha única visita no local. E eu acho que talvez eu até voltaria se eu tivesse uma oportunidade. Enfim, esse é um
curto fim de semana em Bath e uma surpresa que bateu à minha porta e deixei entrar. E que me lembra que às vezes a gente tem que deixar também a história acontecer e a gente seguir ela com a intuição, com o coração e ver onde é que a gente vai chegar. Esse foi um pedacinho da história do meu primeiro intercâmbio e até o próximo vídeo.